Já vou abrindo esse vídeo mostrando para vocês o peso, 239 gramas aproximadamente, né? Podendo variar para mais ou para menos, aí dependendo da sua tensão de pontos, da agulha, do seu material, tá, gente? Mas é isso mais ou menos que a gente vai precisar para fazer essa peça muito linda, muito lucrativa e que teve bastante pedido lá no meu grupo de WhatsApp. Fica aqui comigo, já vai deixando o like, que eu vou abrir ela com você agora. Vamos mostrar as medidas, tudo certinho já no início do tutorial para você não ter enrolação. Desde já quero dizer para vocês que essa peça não é autoral minha, tá? Ela foi inspirada em duas artesãs. Um eu encontrei tutorial e o outro só foto, tá? Uma artesã se chama Lu, eu acho que é Lu Crochê, alguma coisa assim. Eu vou deixar o link do Instagram dela aqui na descrição. E a outra é uma artesã estrangeira, tá, gente? Então, só reproduzi, fiz as minhas modificações, por conta que as meninas lá no meu grupo pediram, tá? Olha só. E já tô cheia de ideia com essa peça, gente. Tô cheia de ideia com ela já. Olha só. Ela tem um caimento muito legal. E aqui dá pra você brincar bastante para fazer kit para mesa aposta. Por quê? Porque esse mesmo tutorial, se você fizer até a fase amarela, você vai ter um americano de crochê de 40 centímetros até aqui. 40 até a penúltima carreira. Na minha tensão de ponto até a última, 43 centímetros, tá? E se você fizer em outras cores, você tem uma peça linda para vender agora na época natalina, tá? Você pode fazer aqui, ó, aqui é uma florzinha. Se você olhar aqui, você vai ver na hora de confeccionar que é uma florzinha, tá? Então, você faz a florzinha aqui bem coloridinha, faz a fase verde, depois as pétalas de outra cor, e você modifica totalmente a peça só trabalhando com cores, tá? Outra dica que eu deixo pra vocês faz uma inteira e faz a segunda, e na última carreira da segunda, você une essas duas partes aqui, ó, deixa duas flores ligadas uma na outra. E aí, faz o verde em uma parte, em uma flor, e o verde na outra. E você vai ter um trilho de mesa com duas flores, ou três, ou por quantas você precisar. Fica lindo e é uma forma bem legal de você ganhar tamanho, tá? Outra forma de você ganhar tamanho nessa peça, fazendo mais carreiras aqui, seguindo o mesmo tutorial que tá bem explicadinho, tá? Você pode fazer essa pétala bem maior aqui pra depois pegar a fase verde, tá? Na fase verde também, Lisa, eu quero mais verde, faz mais carreiras, tá bom? Segue o tutorial fazendo mais carreiras. Vou falar pra vocês a medida que ficou, só que como tô gravando com uma mão só aqui, eu vou dar pause no vídeo. Olha ali, gente, fita métrica bem posicionada, 72 centímetros aí de comprimento na minha tensão de pontos. Aqui é fio ordem 6, agulha 3,5. E aqui, ó, de uma pétalazinha até a outra, 43 centímetros, tá, gente? Eu não peguei bem no meio porque eu quis medir a parte mais alta aqui, ó, tá bom? E é isso, gente. Os fios que eu usei, as marcas são Diamante Prêmio no amarelo, Diamante Prêmio no verde e Boca Azul no marrom. Eu mostro isso durante o tutorial. Muito obrigado para você que está aqui. Aos novos inscritos e inscritas, muito obrigado, sejam bem-vindos. E não esqueça, deixa o like, gente. Compartilhe esse vídeo no final se achar que eu mereço. Deixe um comentário para me ajudar e me abençoar, que é dessa forma que você me abençoa. E volte sempre por aqui, que sempre teremos tutoriais fáceis, rápidos e econômicos. Vamos para a aula? Estou utilizando fio ordem 6, agulha 3,5. Vou começar com o anel mágico, perdão. Faço aqui, ó, uma correntinha para prender e tá preso já. Vou voltar no anel mágico e vou buscar o fio e fazer um ponto baixo. Faço mais uma correntinha só para dar uma alongada aqui. Laço meu fio e faço um ponto alto pela metade. Agora, eu tiro os dois juntos. Vou fazer duas correntes. Laço meu fio, venho no anel, busco um ponto, mas não finalizo. Laço meu fio, vou no anel, busco o fio e não finalizo. Fica assim. Agora, eu tiro as três alcinhas junto. Duas correntinhas. Novamente, ó. Busco a laçada, né? E como se eu fosse fazer um ponto alto, mas não finalizo. Mantenho na agulha a alcinha. Laço, vou de novo no anel e repito.
Aí, agora sim, eu tiro as 3 laçadinhas juntos. Estou fechando 2 pontinhos juntos, tá, gente? E eu vou fazer isso até que eu fique com 10 grupinhos. Com 10 pontinhos, grupinho de 2 pontos altos fechados juntos, ó, separados por 2 correntinhas. Eia, Duque, hoje o Duque tá atentado. Tem 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer os outros 5 e já volto. Fiz aqui, então, os 10 grupinhos. Agora, eu vou fechar meu anel mágico. Após fazer 2 correntinhas, vou fechar aqui, ó. Eu pego na laçada que eu fechei os 2 pontos juntos, introduzo a agulha ali, busco o fio e faço ponto baixíssimo. Caminho com ponto baixíssimo em cima desse ponto à frente aqui, ó. Essa correntinha, né? E vou entrar aqui dentro com um ponto baixo, 2 correntinhas para a altura do ponto alto e 2 para espaço. Venho no mesmo lugar e coloco mais 3 pontos altos. No mesmo espacinho. 1, 2, 3. Aqui, gente, vou formar um leque, só que só vou formar ele no final da carreira, que ficou faltando 2 pontinhos, ó. Laço o meu fio sem dar correntinha, venho para o próximo espacinho e coloco 1, 2, 3. 2 correntes e mais 3 pontinhos no mesmo buraquinho. 1, 2, 3. Não dou nenhuma correntinha, venho no próximo espacinho e repito. Então, em todos os espacinhos, eu vou trabalhar leques de 3 pontos altos, dessa forma. Vou completar a minha volta aqui, você complete a sua, dá pausa aí no vídeo. E aí, quando você terminar de completar a sua, nós vamos estar no mesmo lugar quando você vier aqui na tela da Play, tá? Eu fiz 2 inteiros e 1 pela metade, já volto. Então, olha só, deixei pra fazer o último bloquinho aqui, que só tem um ponto alto, né? Da primeira parte do leque. Então, aqui, ó, entra no mesmo espacinho e coloca mais 2 pontos altos, que é o que ficou faltando. Então, 1, 2. E é normal, tá, gente? Você pensar assim, nossa, é muito ponto, vai embabadar, o que que é isso? Tá ficando muito carregado, né? É assim mesmo, tá? Então, ó, ponto baixo é que eu tenho 2 correntes, eu vou fechar a minha carreira em cima da segunda corrente. Tem que sobrar 2 correntinhas para espaço aqui também, tá? Fechei com ponto baixíssimo. Prontinho. Então, eu fiquei assim, ó. Bem dessa forma, ó. Tudo parecendo que tá errado. Esse buraco aqui, ó, a gente vai puxando, ele vai fechando. Pode deixar ele bem fechadinho ou conforme você gosta, tá? E agora, a gente vai pra segunda carreira, terceira carreira no fio marrom, tá? Então, vamos entrar aqui dentro desse espacinho. Vou fazer um ponto baixo e 2 correntes aqui pra altura do meu ponto alto. Aqui no mesmo lugar, eu vou colocar mais 2 pontos altos. Fiquei com 3 pontos altos. Faço 2 correntes no mesmo lugar. 1, 2, 3. Laço meu fio sem dar corrente, vou pular 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Vou entrar dentro do próximo leque, ó. E vou repetir de novo. 1, 2, 3. 2 correntes. E coloco mais 3 pontos. 1. Esse fio tá danadinho pra desfiar. 2, 3. Sem dar corrente, eu vou pular os 6 pontos altos, vou entrar dentro do próximo espaço. Então, eu vou completar a minha volta colocando lequinhos assim, ó. Leques dentro de leques. Olha só. Ao chegar ao final, ele já tá quase que sem babadar mais, né? Então, fiz o último lequinho aqui, agora eu vou fechar com ponto baixíssimo, bem em cima, aqui eu tenho o ponto baixo e 2 correntes para todo o meu ponto alto. Então, na segunda, ó, vou introduzir minha agulha e vou fechar com ponto baixíssimo. Vou
pular com ponto baixíssimo aqui, ó, em cima desse próximo ponto, tá? E vou fazer em cima desse terceiro ponto aqui um pontinho. E aqui nesta carreira, você descobre a fórmula mágica para fazer todo o seu trabalho, independente da quantidade de carreira que você for fazer. Essa é a mágica, ó. Fiz um ponto baixo e duas correntinhas para altura do ponto alto. Entro dentro do leque e coloco 3 pontos altos. 1, 2, 3. Como assim, Liz? Essa é a mágica? Pera aí que eu já vou te explicar. Duas correntes no mesmo lugar, mais 3 pontos altos. Gente, aqui nessas correntes, para separar o leque, se você quiser colocar 3 correntinhas, pode colocar, fica bom também, tá? Então, ó, 3 pontos altos separados por 2 correntes é o meu leque. Eu vou fazer o tutorial inteiro assim. Mas como eu falei pra ti, se você quiser colocar 3 correntinhas aqui, fica à vontade, tá? Agora, eu venho aqui em cima desse pontinho e coloco um ponto alto. Então, gente, por que que aqui você descobre a fórmula mágica? Porque a repetição das nossas carreiras, elas serão assim. Você sempre vai aumentar um ponto a mais para cada lado do leque, tá? Você sempre vai deixar 2 pontos sem trabalhar do leque anterior, sabe? Não tem que contar ponto. Você só tem que saber que você tem que deixar 2 pontos sem trabalhar no início, 2 pontos sem trabalhar no final. E sempre na sua contagem vai aumentar um número de ponto alto para cada ladinho do leque por carreira, tá? Percebam que aqui, ó, a gente tinha 3 pontos altos e aqui mais 3. Agora, nessa carreira, eu fiquei com 4 pontos altos. E aqui, mais 4 pontos altos. E assim sucessivamente. Na próxima carreira, você vai ficar com 5 pontos altos desse lado, 2 correntes, 5 pontos altos desse lado. Na próxima, 6 pontos altos, 2 correntes, 6 pontos altos, certo? Sempre sobrando 2 pontinhos de cada lado aqui que a gente vai estar pulando, ó. Laço meu fio, vou pular esse ponto, esse e esse, tá? Sempre 2 pontos de cada leque, dos dois lados. Então, ó, um ponto, entro dentro do leque, repito o leque. Por isso, gente, que é o centro de mesa mais fácil desse mundo. Porque aqui, ó, na primeira, segunda, terceira, quarta carreira, ou seja, a terceira carreira só de leque, você já descobre a fórmula que vai fazer você produzir aí o seu trabalho inteiro, independente das carreiras. Porque até lá na parte da folhinha, ele é assim, tá? Ó, subi em cima do pontinho alto do leque anterior, ó, e repeti ponto para ponto, ó. Tá vendo? Então, eu trabalhei o ponto antes de entrar no leque, fiz o leque, e depois que eu saí do leque, ó, sem dar correntinha, eu coloquei o ponto aqui, ó, laço meu fio, vou pular 2 pontos de cá, 2 pontos de cá, e aqui, ó, nesse ponto, eu coloco um ponto alto. Entro dentro do leque e repito o leque. Repeti o leque, venho aqui em cima desse pontinho e repito esse ponto também. Então, eu vou fazer minha carreira toda assim, tá? Ao final da carreira, eu estarei aqui para fechar essa carreira com vocês, até porque eu vou mudar a cor daí para as próximas carreiras, tá bom? Então, vamos lá. Força na peruca aí, fé em Deus e pé na tábua, que nós estamos só iniciando. Então, agora com o fio de ordem 6 também, na cor amarela, eu vou entrar aqui, ó, eu arrematei o meu fio aqui, eu vou entrar aqui no lequinho e vou fazer um ponto alto, um ponto baixo, perdão, e 2 correntes para altura do meu ponto alto, e mais 2 para espaço. Venho no próximo, no mesmo buraquinho, perdão, e vou colocar mais 1, 2, 3.
3 pontos altos dentro do buraquinho. Deixa eu já soltar um pouquinho de fio aqui. E agora, em cima desse próximo pontinho aqui, eu coloco mais um ponto alto. E no próximo, mais um ponto alto. Fiquei com 5 pontos aqui. Sem dar corrente, eu laço meu fio, vou pular 1, 2 pontos, e aqui, ó, eu coloco um ponto. No próximo. Dentro do buraquinho, 3 pontos altos. 1, 2, 3. 2 correntes e 3 pontos altos no mesmo lugar. 1, 2, 3. Agora, eu venho em cima desse pontinho e coloco um ponto alto. Em cima do próximo, um ponto alto. Então, eu fiquei com 5 pontos de novo do lado de cá e 5 do lado de cá, distribuídos dessa forma. E assim nós vamos fazer a nossa carreira toda. Em todos os lequinhos, nós vamos trabalhar com essa distribuição. Chegando aqui no finalzinho da carreira, ó, eu vou fazer esses 2 pontinhos aqui com vocês. Ó. 1, 2. E aí, dentro do buraquinho, nós colocamos apenas um, ó. Que é representado pelo ponto baixo e as correntinhas. Eu vou colocar mais 2, então, pra gente ficar com um total de 3. E ficar igual aos outros, né? Ó, aí o ponto baixo, uma correntinha, 2 correntinhas para tudo ponto alto. Tem que sobrar 2 correntinhas para espaço. Então, eu fecho aqui com ponto baixíssimo, certo? Agora, aqui mesmo, ó, levanto 1, 2, 3 correntinhas para a altura do ponto alto, entro dentro do buraquinho e coloco 3 pontos altos. 2 correntes no mesmo buraquinho, mais 1, 2, 3. Venho aqui, e sobre esse, coloco 1, sobre esse 2, e sobre esse 3. Sempre tem que sobrar 2 pontinhos vazios, tá? Então, toda a carreira, você vai colocar os 3 pontos, 2 correntes e 3 pontos dentro do buraquinho, e caminhar por cima aqui dos pontinhos até que restem apenas 2, tá? Então, pulo aqui 2. 1, 2, 3. Dentro do buraquinho, 3 pontos. Duas correntes e mais 3 pontinhos. 1, 2, 3. Percebam que eu fiquei com o leque de novo, ó. Agora, eu faço 3 pontos aqui por cima. 1, 2 e 3. Sem dar corrente, eu laço meu fio e começo tudo de novo. Então, eu vou fazer assim todos os lequinhos. Vou completar a minha carreira. Chegar no final, eu volto com vocês. Então, chegando aqui no finalzinho da carreira, ó, eu deixei os últimos pontinhos pra fazer com vocês. Então, eu pulo 2, né? Venho aqui a partir do terceiro e coloco 1 e 2. Porque o terceiro já está representado pelas correntinhas que a gente colocou no início da carreira, ó. Aqui ele, tá? Então, eu vou fechar esta carreira aqui em cima, terceira correntinha com ponto baixíssimo. Encerramos, então, a segunda carreira em amarelo. Agora, eu vou levantar a terceira. 1, 2, 3 correntinhas. Laço meu fio, venho em cima aqui, ó. Tem que sobrar 2 pontinhos aqui, tá vendo? Então, venho em cima do próximo, coloco um ponto alto, do próximo e do próximo. Então, nessa carreira, nós vamos trabalhar por 4 pontos altos antes de entrar no buraquinho, tá? Trabalhei por 4 pontos altos, venho aqui dentro do buraquinho e coloco o leque.
2 correntes, mais 3 pontos altos no mesmo lugar. 2, 3. Venho aqui, ó, em cima do próximo ponto, um ponto. 1, 2, 3, 4. Vocês percebam que vai sobrar 2 pontinhos de novo, ó. Aqui. Então, cada carreira vai aumentando um pontinho alto aqui em cima, ó. Percebam que aqui a gente trabalhou por 2, aqui 3, aqui 4 e o próximo. Novamente, cheguei aqui ao final da carreira, ó. Vou fechar na terceira correntinha com ponto baixíssimo. E aqui vou caminhar, ó, ponto baixíssimo em cima da correntinha. Passo o próximo ponto com ponto baixíssimo. E aqui, ó, no terceiro ponto, eu começo a levantar os pontos altos. Então, a partir do terceiro pontinho, tem que sobrar 2 aqui sem trabalhar. Nós vamos levantar o primeiro ponto, tá? Então, 2, 3 correntinhas para altura do ponto. E aí, eu venho no próximo e trabalho. No próximo. Então, olha só, a gente ficou com 1, 2, 3, 4, 5. Na carreira anterior, a gente tinha 1, 2, 3, 4. Na anterior, nós tínhamos 1, 2, 3, depois 1, 2, tá? Então, é assim, cada carreira que vai aumentando um pontinho alto em cima dos pontos aqui, ó. Aqui no meio continua a mesma coisa, tá? Os 3 pontos, 2 correntes, 3 pontos. E aqui, ao passar de uma carreira para outra, eu não coloco correntinha. Então, eu vou fazer, gente, aqui mais algumas carreiras e já volto com vocês. Pessoal, olha só, dei uma adiantada aqui, porque é só repetição, né? Vocês sabem. E a gente tá ficando com o total, contando a partir do primeiro leque aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carreirinhas, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras no amarelo. Na última carreira, eu coloquei uma correntinha de separação, tá? O meu ponto pediu, na última carreirinha. Se o seu ponto pedir também, pode colocar, tá? Ele está ficando com 43 centímetros. Caso você queira mais largo, é só você continuar fazendo mais carreiras, seguindo o mesmo método de aumentos, tá, gente? Eu vou parando por aqui, tá? Pra não ficar muito desigual ao que as meninas pediram lá no grupo, certo? E tem um vídeo, gente, estrangeiro, e a moça lá, ela faz usando ponto alto alongado, tá? Então, você pode também estar confeccionando, se quer ele maior, usando ponto alto alongado. Já dá uns centímetrozinhos a mais aí. Então, aqui, ó, para fechar a carreira, eu coloquei uma correntinha de separação. E vou fechar na terceira correntinha que eu dei para altura do ponto alto, com ponto baixíssimo, certo? Corto o meu fio, trago assim. E venho aqui no próximo ponto, ó, de trás para frente. E levo lá pra trás. Aí, depois eu só abro aqui e desfio o meu fio e amarro, tá? Então, agora, pra gente trabalhar com verde, esse aqui é um verde da Diamante Prêmio da Têxtil São João. O código dele, acho que tá escondido aqui, ó. Ó, cor 19. Esse é um verde oliva, gente, é muito lindo. Eu acho que vai super combinar aqui. E, assim, não tem um lugar certo pra você começar. O que a gente sabe é que a gente vai trabalhar 5... São 10 pétalas, então 5 pro lado, do lado de cá, 5 pro lado de lá, tá? Então, qualquer lugar você pode começar, ó. Eu vou fazer meu nozinho assim, mas você pode começar com ponto alto falso, se você preferir, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, entre uma pétala e a outra, naquele espacinho de uma correntinha que eu deixei. E vou fazer um ponto baixo, 2 correntes para a altura do meu ponto alto. Laço meu fio, vou pular 2 pontos. No terceiro, eu começo fazendo pontos altos. Lembrando, gente, que tudo que eu fizer deste lado, você vai fazer dos 2 lados, tá? Faz um lado e depois faz o outro. Faz um lado, corta o fio, depois faz o outro. Então, perceba que eu estou trabalhando, dando continuidade, como se eu estivesse no fio amarelo. A diferença é que eu cortei meu fio porque eu troquei de cor, tá? E iniciei aqui, ó. Então, eu trabalhei ponto por ponto aqui.
por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vou entrar aqui dentro e vou colocar 1, 2, 3. 2 correntinhas, mais 3 pontos altos. 2, 3. E agora eu trabalho 9 pontos altos aqui também desse lado, ó. 1, 2, 9 pontos altos desse lado também. Agora, eu coloco uma correntinha, porque o meu ponto pediu. Se o seu não pediu, você não precisa pôr correntinhas. Vai pular 2 pontinhos e a partir do terceiro, você continua novamente. 1, 2, 3, 4. Então, você vai fazer isso até que você fique com 5 pétalas, tá? Então, eu trabalhei por 3 pétalas, tá? 1, 2, 3, o mesmo padrão. Agora, eu laço meu fio, vou vir no espaço de correntinhas aqui, ou entre uma pétala e a outra, e vou fazer um ponto alto, certo? Agora, eu vou fazer 1, 2, 3 correntes, vou virar o meu trabalho, vou trabalhar essa carreira pelo avesso. Laço meu fio, pulo 2 pontinhos, e aqui no terceiro, eu começo tudo de novo. Vou colocar ponto para ponto, e quando chegar no meio do lequinho, eu vou repetir o leque de 3 pontos altos separados por 2 correntes. Então, não tem segredo, gente, é a mesma coisa, ó. Cheguei aqui dentro do leque, vou colocar os 3 pontos. 1, 2, 3, 2 correntes e mais 3 pontos. 2 e 3. E agora, eu coloco com ponto para ponto até que me restem apenas 2 pontinhos na pétala. Então, olha só, ficou 2 pontinhos aqui. Então, agora, eu coloco uma correntinha, laço meu fio, pulo 2 aqui da outra pétala e repito tudo de novo nas outras 2 pétalazinhas que tem aqui, tá? Vou fazer ali, quando chegar na hora de trocar, de virar a carreira, eu volto com vocês. Chegando aqui ao final, ó, sobrou 2 pontinhos, eu vou laçar meu fio e vou vir bem em cima da correntinha. Eu tenho o ponto baixo e 2 correntinhas para outro ponto alto. Então, eu venho em cima da correntinha aqui, da primeira correntinha, né, da correntinha do topo, e vou fazer um ponto alto. Faço 1, 2, 3 correntes, vou virar meu trabalho. E vou fazer a mesma coisa, vou repetir do mesmo jeitinho, tá? Vou pular 2 pontos, vou iniciar a partir do terceiro. Vou seguir ponto para ponto, chegando no meio do leque, eu vou repetir os 3 pontos altos, as 2 correntes e os 3 pontos altos, tá? Então, vou fazer aqui mais essa carreira, você faça a sua e já voltamos. Então, olha só, 3 carreiras, né? Passada. Agora, a gente laça o fio e coloca o último ponto alto exatamente em cima da correntinha do topo. Vou dar mais uma correntinha e vou cortar meu fio. Prontinho, agora a gente vai trabalhar essa pétala do meio aqui, vamos deixar ela um pouquinho maior, tá? Pra dar um efeito legal aqui. Então, eu faço o meu nozinho, como eu falei pra vocês, faça do seu jeito aí. E aí, eu venho aqui, ó, entre a primeira pétala e a segunda, nesse espacinho que eu tenho aqui, vou colocar, então, um ponto baixo.
Ajusto bem, faço mais uma, 2 correntinhas para todo o meu ponto alto. E eu vou seguir a mesma regra, pulo 2 pontos e sigo ponto para ponto, chegando no meio, repito o leque. Vou trabalhar aqui a mesma repetição, só que em apenas uma pétala, tá? Chegando aqui no meio, vou colocar os 3 pontos altos. 1, 2, 3, 2 correntes, mais 3 pontos altos no mesmo lugar. 1, 2, 3. Agora, eu desço, trabalhando ponto para ponto, até que me restem apenas 2 pontinhos, sem trabalhar. Então, eu estou chegando aqui no finalzinho, ó. Ficou 2 pontinhos aqui sem trabalhar, então, eu laço meu fio, venho aqui entre as pétalas e coloco um ponto alto. Faço 1, 2, 3 correntes, viro meu trabalho. Percebo que eu trabalhei apenas na pétala do meio, né? Laço meu fio, vou pular os 2 primeiros pontos e a partir do terceiro eu repito. Tudo igual, tá, gente? Tudo igualzinho. Então, eu vou fazer, quando chegar no fim da carreira, eu volto com vocês. Cheguei aqui no final da carreira, ó, faltou 2 pontinhos. Vou laçar meu fio e vou colocar o ponto alto bem em cima da última correntinha aqui, ó. Desfiou aqui. E essa é a carreira que eu trabalhei no avesso. Agora, eu faço 3 correntinhas para a altura do ponto alto, viro meu trabalho, vou trabalhar a última carreira, e a última carreira será no direito. Então, eu pulo 2 pontos e começo tudo de novo. E eu não vou gravar de novo com vocês, porque é igualzinho que a gente já vem fazendo o trabalho inteiro, tá? Volto no final. Completei aqui, então, a carreira, chegando no final, a mesma coisa, eu laço meu fio, venho aqui na correntinha, né, na terceira correntinha, ou na correntinha do topo aí. E vou colocar, então, um ponto alto. Faço mais uma correntinha e posso cortar meu fio. Eu deixo um pedaço generoso pra fazer o arremate com agulha de tapeceiro, se eu quiser, né, gente? Senão pode ser com agulha de crochê mesmo. Então, fica assim, ó. Essa ponta aqui, ó, ela fica maior do que as outras aqui das laterais. Daí, dá esse efeito, assim, bonito, sabe, gente? Aí, agora, você vai contar, ó. Desse lado tem que sobrar 2 pétalas vazias e do outro lado 2 pétalas sem trabalhar também. Aí, aqui, você vai trabalhar as folhas nessas 3 pétalas aqui, tá? Cuida bem certinho pra ela não ficar torto, tá, gente? Tem que ficar bem centralizado. E vai fazer a mesma coisa, volta o vídeo, tá? E você vai fazer a mesma coisa que fizemos aqui desse lado. Bem, tudo passo a passo, exatamente. Tá bom? E aí, é isso. Uma ideia que eu deixo aqui pra vocês é você fazer 2 flores, né? E na última carreira de pétala aqui em amarelo, na última carreirinha amarelo, você une uma na outra e aí faz a folha na ponta de uma e na ponta de outra. Você terá um centro de mesa de 2 flores de girassol, ou, né? Depende da cor que você estiver utilizando aí, é só uma flor, né, gente? E é uma ideia bem legal, bem bacana, você aumenta, você faz um centro de mesa com 2 flores, ou 3, ou 4, quantas tu quiser. E apenas nas flores das laterais, né, você vai fazer o efeito com verde aqui. Fica bem legal, né? Então, é isso, gente. Faça do outro lado agora, mesma coisa. Não esqueça de deixar o like nesse vídeo, deixar um comentário, hypar ele, gente, comentar, compartilhar, que dessa forma que você me ajuda. Beijinho, obrigada!